Bom dia, obstinados e obstinadas de todo o Brasil. O programa Visão e Negócio está no ar para quem não quer ser apenas mais um no mercado, viu? Aqui, a estratégia é a ferramenta para quem busca se destacar e liderar. Um programa focado em quem tem fome de crescimento e sede de conhecimento. Está começando agora o programa Visão e Negócio aqui na Record News. Visão e Negócios, com Janguier Diniz. Obstinados, no mundo dos negócios, quem tenta ser tudo para todos acaba não sendo nada para ninguém. Por isso, hoje o nosso tema é vantagem competitiva. O tema do programa de hoje é exatamente isso aí, vantagem competitiva. É aquele diferencial único que faz o cliente escolher você e não o seu concorrente. Durante o programa, vamos entender como identificar e fortalecer o que a sua empresa faz de melhor, viu? E no final, eu volto com insights sobre como proteger o seu diferencial. E para começar, nós vamos conhecer um convidado mais do que especial no nosso quadro aqui, Empreendedores Obstinados. Oferecimento JD Business Academy, a escola de negócios criada por Janguier Diniz, onde quem tem visão aprende a executar. Menos choro, mais obstinação. Seja obstinado que dá. Caros obstinados e obstinadas, no quadro Empreendedores Obstinados, abrimos as portas para quem tem visão, atitude e transforma cada obstáculo em um degrau de crescimento. E o convidado de hoje é o Dr. Jimmy Scarparo. Mas antes, confira como funciona o setor de atuação do nosso convidado. Veja aí. O mercado da saúde passou por uma transformação silenciosa, mas profunda. Se antes a palavra cirurgia causava receio por causa de cortes, cicatrizes e longos períodos de internação, hoje o cenário é outro. Estamos vivendo a era da intervenção minimamente invasiva. O grande destaque desse setor é a endoscopia bariátrica. Esse mercado cresce aceleradamente porque oferece o que o paciente moderno mais valoriza: resolutividade com baixo impacto. É a possibilidade de tratar a obesidade e doenças metabólicas diretamente por dentro, sem uma única incisão externa. Tecnologias como a gastroplastia endoscópica e o uso de plasma de argônio para ajustes pós-cirúrgicos mudaram o jogo. Elas preenchem uma lacuna enorme entre o tratamento com medicamentos, que nem sempre é suficiente, e a cirurgia tradicional, que muitos preferem evitar. O foco agora é o modelo de hospital-dia, procedimentos rápidos, alta no mesmo dia e uma recuperação que permite ao paciente voltar à rotina em tempo recorde. Esse é o futuro da gastroenterologia, unir alta tecnologia de imagem à precisão terapêutica, para devolver qualidade de vida sem o trauma do bisturi. Dr. Jimmy Scarparo, prazer receber você aqui no nosso programa Visão e Negócio para um bate-papo especial, né? E para começar, eu queria que você nos contasse aqui sobre suas raízes profissionais. Como é que você começou, né, de destino, medicina, médico? Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, Janguier. Para mim é uma honra estar sendo entrevistado por você, para falar aí de visão, de negócios e de geração de valor. Isso é muito importante para enriquecer o nosso conteúdo aí, que tão fraco hoje nas TVs abertas, né? E no momento como esse estamos falando disso. Janguier, eu vim de uma infância muito pobre. Meus pais eram boiafias no Paraná e meu pai sempre curtiu em mim a ideia de estudar. Falou que o único jeito de a gente sair da pobreza no estado que nós tínhamos era estudar. E eu enfiei aquilo na minha cabeça e eu fiz todos os esforços para isso acontecer. Então, eu estudei toda a minha vida na escola pública. E em 86 meu pai decidiu ir para o Pará, nós morávamos no Paraná, e ir para o Pará era uma mudança muito radical, mas ele queria mudar... Você é paranaense? Sou paranaense, mas ele queria mudar de vida. E ele não trabalhava... é tudo P, né? Paraná, Pará. Ele foi para o Pará para mudar para o comércio. Graças a essa decisão que ele tomou, eu pude ir para uma capital estudar, terminar meus estudos lá e fazer a faculdade de medicina. Prestei vestibular 2 vezes, reprovei uma vez, passei na segunda vez com êxito na Universidade Federal do Pará. Depois fiz o meu curso de medicina, vim para São Paulo. Aqui eu fiz residência de cirurgia do aparelho digestivo na Beneficência Portuguesa com a doutora Angelita Gama. E depois endoscopia digestiva com o Dr. Parado no Hospital 9 de Julho. E essa foi a minha formação básica profissional. Bom, como médico, adorava técnica, né? Técnica, mas logo eu percebi que
não adiantava só excelência clínica isoladamente, não. A gente precisava, eu precisava criar outras situações, porque não adiantava ser só médico, eu precisava mudar isso daí, porque como médico, podia ser um grande profissional e ter uma boa vida, mas para prosperar e avançar e alavancar, não conseguiria fazer isso apenas com sendo técnico, eu precisava ser também um gestor. Então, eu uni 3 pilares, a ciência, a gestão e o posicionamento estratégico. Acho que essas 3 coisas me trouxeram até o momento que eu estou hoje. Explique aí para o nosso público que está nos assistindo aqui, como está estruturado hoje, né, esse mercado de emagrecimento por meio de procedimentos cirúrgicos, né? E quais são as principais exigências e transformações desse setor que você é um grande especialista? Janguier, esse segmento de mercado está passando por um processo de transformação profundas agora, nesse momento, né? Cada vez mais, uma tendência, na verdade, todas as especialidades médicas é você sair de procedimentos muito invasivos para minimamente invasivos e, se possível, evitar até mesmo a invasão. Então está acontecendo isso no setor de emagrecimento. Por muito tempo a cirurgia bariátrica, todo mundo conhece, foi um procedimento eletivo mais escolhido para pacientes que tinham obesidade, porque é a coisa mais eficaz ainda no que tange perder peso. Só que ela é muito invasiva. E os medicamentos que existiam, eles eram muito ineficientes no que tange alcançar uma perda de peso substancial. E o que aconteceu foi que eu, quando comecei, estava atuando na endoscopia, percebi aqui um oceano azul. Mas você fazia endoscopia? Eu já fazia endoscopia, gastroendoscopia. Mas aí eu vi um oceano azul, porque assim, muita gente não queria uma cirurgia ou não precisava dela, e muita gente já tinha tentado remédio. E o que existe um grande gap de pessoas aqui que não eram atendidas, era uma demanda aberta. E eu falei, poxa, eu vou investir nesse segmento, porque esse segmento está ainda com uma demanda que é recorrente, que é crescente, que é social, emocional. Eu precisava atuar nisso daqui. Foi quando eu investi na endoscopia bariátrica com procedimentos minimamente invasivos. Então, as 3 profundas transformações que eu estou vendo acontecer nesse momento a cirurgia invasiva, aquela que é radical, ela está cada vez menos sendo feita, está sendo reservada para acabando, né? Acabar, acho que não vai, porque vai existir aquele paciente super obeso que ele precisa dessa cirurgia. Vamos falar um pouco agora da sua clínica. Aí você montou uma clínica aqui em São Paulo, né? O Clínica Scarparo. Você sabe que essa marca é boa, viu? Scarparo. É uma marca que você pode, quando eu ensino lá no Código Secreto da Empresa e para os meus mentorandos MBN, né? Que primeiro a empresa tem que começar com a cara, e uma cara que é a marca, né? A marca ela tem que ser bem aceita em qualquer lugar do mundo. O Scarparo é uma marca única, né? E se você montar uma rede, você vai ser muito bem aceito, né? A sua clínica vai ser muito bem aceita. Memorável. Clínica Scarparo, eu acho que é uma marca excelente. Já mandei muitos mentorandos mudar a marca e até fechar a empresa porque não tinha mais jeito, para começar uma nova. Mas fala aí sobre a sua clínica aqui em São Paulo, né? Quantos pacientes por mês, quantas cirurgias, e porque quem está precisando, né? Clínica Scarparo, grave o nome aí, viu? Sensacional essa marca. Obrigado pelo elogio. Janguier, a Clínica Scarparo foi um acidente de moto. Eu tinha um acidente de moto, eu não tinha uma clínica, eu atendia dentro de hospitais dias que existiam em São Paulo, existem em São Paulo, mas eu estava num acidente de moto atendendo um paciente e eu caí de moto. Eu falei, caramba, eu tenho que ficar me locomovendo dentro de São Paulo de moto para conseguir atender todo mundo. Foi quando eu percebi que eu precisava montar um lugar onde eu criasse uma estrutura pronta para o meu tipo de atendimento, com a minha qualidade, para dar para o meu paciente uma jornada premium, uma experiência que ele pudesse falar assim, puxa, que legal. E aí eu resolvi montar essa clínica lá na Avenida Paulista, mais de 500 metros quadrados ali, do lado do MASP, e onde o nosso paciente não é só ir lá fazer um procedimento, é o todo, é do início, é lá de baixo, onde ele passa na recepção até a hora que ele vai embora. É depois, quando ele está em casa. Então a gente criou essa jornada premium aí. Hoje nós estamos já há 12 anos lá na Paulista, né, mas já começou em 2002 minha empresa. E nós não fazemos muito procedimento, porque são altamente qualificados, são procedimentos de alto ticket, e então não é muitos procedimentos, mas são porque também a gente promove essa diferenciação aí, que eu acho que posicionamento estratégico exige diferenciação de mercado. Então a gente se posiciona dessa forma, fazemos aí em média aí 200 procedimentos mês, né? Mas demora muito? Tem procedimentos que são super rápidos, simplesmente a gastroplastia endoscópica, que é onde eu inventei uma técnica, ela é 1h30 mais ou menos, com anestesia geral, o paciente passa o dia lá conosco. Você faz quantos por dia?
Não é assim, eu diria por mês, né? Gastroplastia, em torno de 20 gastroplastia endoscópica por mês, mais ou menos. E é um procedimento de alto ticket. Então, é isso, nós estamos focados, mas não é só a obesidade, mas é uma clínica aberta para outras situações. 100% de satisfação, as pessoas ficam... NPS alto. NPS alto, graças a Deus, a gente faz esse questionamento, nossas avaliações no Google são nota 5, tem mais de 500 avaliações nota 5, é uma coisa que o paciente faz voluntariamente, né? A gente não pode obrigar. Pois a gente sabe que inovação, né? As pessoas pensam que inovação é só usar tecnologia. Eu sempre digo que inovação é você fazer a mesma coisa de forma diferente. Mas tecnologia é muito importante, principalmente na sociedade da inteligência artificial, né? Aí eu pergunto para você, o que você tem implementado de novo aí no setor, utilizando tecnologia? Já está utilizando inteligência artificial que realmente ajuda a alavancar aí a sua clínica? Por ser uma questão muito técnica que eu faço, a inteligência artificial ainda não chegou naquilo que eu faço exatamente como médico, mas eu estou usando a inteligência artificial para atendimento, para o pós, então eu uso naqueles recursos tecnológicos que a gente pode usar para dar um bom atendimento para esse paciente, nos ajudar, tirar um pouco do humano e botar o que é possível dentro da inteligência artificial. Você não está usando nem para relacionamento, nem para vendas, tá? Isso a gente consegue fazer. Não para aquilo que eu faço. O médico não tem como, ainda não chegou lá, mas né? para relacionamento, sim, o atendimento do paciente, o controle. Para vendas. Claro, isso aí não tem como, já estamos nessa fase. Mas... Você contratou a TUS, não? Não contratei essa empresa. Aí do lado? Ainda não fiz essa sociedade, não. Aí o seguinte, agora, inovação tecnológica, eu gostaria de dizer para você que o grande diferencial de impacto único que eu criei, que fez a gente alavancar e fazer uma diferenciação absurda, que você acabou de dizer, fazer a mesma coisa, que é, por exemplo, na gastroplastia endoscópica, que é o que é a gastroplastia para o nosso espectador saber, é uma redução do estômago sem cirurgia. É uma redução do estômago por endoscopia, sem nenhum corte. Essa técnica foi inventada pelos americanos em 2014, foi expandida pelo mundo, só que essa técnica, como foi inventada, ela era transitória, temporária e reversível. 2 anos o paciente fazia, ele perdia a técnica, o estômago voltava a ser normal e o paciente aí volta a ser uma pessoa normal, então ele tem um estômago normal. E eu, incomodado com aquilo, porque é um procedimento de alto ticket, eu pensei, como é que eu posso fazer para tornar isso aqui diferente? Ou seja, a mesma coisa diferente. Eu inventei uma técnica onde a gente faz uma costura com muito mais pontos e a gente usa um laser debaixo desses pontos, fazendo uma fibrose mais intensa, tornando essa técnica definitiva. Então, o paciente que faz essa técnica tem mais restrição mais prolongada, perda de peso mais sustentável, é um paciente que está mais satisfeito. E isso, a gente foi medindo isso. Levantamos dados, 4 anos levantando esses dados. Então, para esclarecer bem, doutor Jimmy, para quem está nos assistindo, para um leigo, tem aquela técnica do início, né? Qual a diferença daquela técnica que as pessoas perdem os nutrientes para a sua técnica? Porque muita gente está interessada, né? Completamente diferente. Vamos para poder... A cirurgia bariátrica... Até porque eu tenho certeza que muita gente vai estar nos assistindo e vai lhe procurar com certeza. Espero. Clínica Escaparo. A bariátrica, o Janguier, é uma cirurgia. Uma cirurgia, seja laparoscópica, seja aberta, é uma cirurgia. Vai se remover parte do estômago, vai se separar o estômago, deixar um estômago muito pequeno. E vai ali fazer transformações estruturais anatômicas muito importantes na emenda cirúrgica com esse estômago. Então, há um desvio, e aí isso vai mexer no equilíbrio nutricional do paciente, sem dúvida, o que também faz ele emagrecer, é por isso que ele emagrece bastante. Isso é cirurgia bariátrica. Quando eu falo para você de transformação, você perguntou de transformação, a transformação que eu disse que aconteceu foi para minimamente invasiva, é essa que eu estou lhe falando. Onde a gente faz uma costura no estômago do paciente, sem remover nada, nenhuma parte, o estômago dele é mantido, a digestão é mantida, os nutrientes são mantidos, ele não perde nenhum nutriente, ele não tem nem aqueles problemas de entalamento que às vezes ocorrem na bariátrica, ele tem um estômago menor, 70% menor. Só que essa foi uma técnica inventada temporária, pelos americanos, temporariamente. O que eu fiz? Eu inovei essa técnica, juntei dados, publicamos na Inglaterra, estava em Oxford quando a gente recebeu essa notícia, e hoje estamos vendo downloads dela bastante, a gente acompanha isso, está sendo recebendo downloads no mundo todo para fazer os seus serviços aí fora. Então ela está algo assim, é uma técnica Scarparo, você que gosta da marca. Técnica Scarparo. Sander Scarparo, para ser mais honesto. Até porque você vai escalar, né? Ele criou uma técnica, pessoal, ele criou um método, né? Inovou e criou um método chamado método Scarparo. Eu posso dizer que isso é um diferencial de impacto único? Claro. Porque assim, é difícil de modelar,
Totalmente. É difícil de você replicar se você não tiver a mentoria, por isso também me trouxe mentorandos e que eu estou ensinando essa técnica e é a grande dificuldade, é eu criar uma rede de clínicas especializadas tecnicamente aprovável, porque eu também não vou fazer uma escalagem com baixa qualidade, isso também Show não de quero. bola. Veja que o Dr. Jimmy falou em mentoria. O Dr. Jimmy, ele faz parte do nosso grupo de empresários, né? Ecossistema de crescimento empresarial chamado MBN, Million Business Network. Mas iniciou na nossa imersão de 3 dias, onde a gente ensina os empresários a escalar o seu negócio, o CSE, o Código Secreto da Empresa, o nosso programa de escalabilidade empresarial. Então eu queria, doutor Jimmy, que você falasse aí qual foi a experiência no CSE, né, que é a nossa jornada de 3 dias de escalabilidade empresarial. Como é que está sendo a sua experiência no MBN? O que está ajudando você a crescer no mundo empresarial? Não no mundo médico, até porque, mas no mundo empresarial. Infelizmente, nós não somos ensinados, enquanto médicos, a gerir, a escalar. A gente não é ensinado a ser gestor, a gente é ensinado a ser médico, técnico. E o que o CSE, o Código Secreto da Empresa, fez, eu fui fazer esse curso e graças a Deus por essa decisão, o seu estímulo também, né, foi muito importante. Lá eu entendi que existia um caminho para fazer isso. Existia um caminho, é como se fosse um MBA em 3 dias de como empreender dentro daquilo que você já faz. Como você crescer escalando aquilo que você já faz. E nesse aí abriu minha mente. Foi natural para mim. Você já fez quantas vezes o CSE? 3. 3 vezes, ou seja, com muito conteúdo, né? Porque toda vez que eu pego um insight diferente, então para mim é uma coisa que, como o MBN, eu tenho esse direito, você nos dá esse direito de participar, porque é vantajoso. Eu vou lá, não só faço conexões com outras pessoas, que é muito interessante também, umas grandes vantagens de estar ali é fazer conexões com pessoas que estão com a mesma vibe, a mesma frequência, o mesmo pensamento que você de crescimento, e isso, então, para mim é importante, esse network. E o segundo é que toda vez que você traz uma situação diferente, vai pegando, eu estou somando aqui. Claro. Mas no MBN... Depois você entrou na mentoria de alta performance. Foi quase natural isso aí, isso foi natural para mim, entrar na MBN, porque aí o funil fica mais apertado. E passa ali quem realmente está entendendo a coisa, né? Então, o CSE vai bastante gente, mas quem entende o que é essa conexão, entra no MBN. E está perto de você, te ligar a hora que eu precisar para te pedir um conselho, como já fiz, você estava descendo do teu avião, chegando de Brasília, joguei aqui o que eu faço aqui, você falou, não, pode fazer isso. Isso, quanto é que vale isso daí? Então, você que não conhece o MBN e o CSE, venha conhecer, porque se você está querendo crescer, é um bom caminho. Porque vai te ensinar a fazer aquilo que você já faz na mentalidade escalar. Muito bem, doutor Jimmy Scarparo, né? Hoje, o tema do nosso programa, né? O programa de hoje é vantagem competitiva. E daqui a pouco, pessoal, eu trarei insights sobre isso, viu? Sobre esse tema. Mas eu queria saber aí, do doutor Jimmy, como esse tema, né? Vantagem competitiva, foi determinante para o sucesso, para o crescimento seu e do seu negócio. Eu me posicionei estrategicamente. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa fazer para ter vantagem competitiva. A segunda é você tentar criar um método. E quando eu falo de método, no meu caso é médico. Mas pode ser processos, pode ser como você conduz a tua empresa. Um método que o teu concorrente não vai conseguir seguir esse método eficaz que você criou. Salvo se você der essa mentoria para ele como você faz. Então, essa é uma segunda coisa que pode ser feita. A terceira coisa que é levar o teu cliente a uma jornada premium. Não concorrer em preço. Eu acho que a prateleira do preço tem muitas possibilidades. Eu acho que se eu concorresse no preço, eu estaria me colocando em igualdade, porque ali a escolha é apenas um critério. O que é? O valor, que é mais barato. Vai gerar guerra de Eu vou preço, escolher quem é mais barato. E aí é uma guerra injusta e difícil. Então, não briguei no preço, eu briguei no valor. E quando eu falo de valor, você tem que agregar coisas nesse valor. Não é só um cifrão. Um cifrão é importante, claro, mas todo mundo olha para isso, mas não é isso o mais importante. O mais importante é como você se posiciona, como você passa a experiência para esse paciente, para esse cliente, no caso, aonde ele percebe, puxa, tudo que eu gastei aqui e não foi pouco, mas valeu tudo a pena. Se ele fala isso no final, ele vai te indicar, ele vai falar bem de você, ele vai te promover, ele vai indicar outros iguais a ele. Quando você concorre aqui embaixo, as indicações não existem, é um paciente que exige... Paciente eu falo, pessoal, que eu sou médico, mas o cliente exige mais de você, ele tem uma percepção de que o que você está entregando não é suficiente
ele fica com aquele mimimi e te suga muito energeticamente para você entregar para ele o resultado que ele espera. E entregar resultado, a previsibilidade. A medicina é difícil, porque a medicina é meio, não é fim, e é difícil você entregar um resultado. Eu não posso prometer um resultado para o meu cliente, mas eu prometo que eu vou investir muito para ele ter esse resultado. Muito bem. E quais são os planos para o futuro, né? Você vai escalar, você vai montar uma rede. Eu queria também que você deixasse um conselho aqui, né? Para quem está buscando crescimento e evolução profissional aí. Então, um conselho para quem quer empreender. No final, mas plano para o futuro. Eu quero escalar a minha técnica, eu quero que ela se torne referência nacional. Nós temos uma meta até 2030. Nós vamos criar uma mentoria sobre isso, né? Nós vamos criar esse modelo, vou te ajudar depois, vamos falar sobre isso. Certo? Sobre uma pós-graduação? Depois a gente vai falar. Eita, lá vem vou dar o spoiler agora. Quando ele fala essas coisas, surgem outros planos. Mas assim, escalar essa técnica, torná-la referência, porque ela é única mesmo. Criar clínicas, um ecossistema de clínicas especializadas nela, de forma que a gente replique, seja por concessão, seja por escalagem mesmo nossa. Isso é o nosso plano. E nós temos um plano de ter 30 clínicas até 2030. Essa é a nossa meta aí. Muito bem. Deixa aí uma mensagem? Uma mensagem aqui. Olha, eu vou falar para quem tem uma clínica, um negócio parecido com o meu, eu vou deixar a seguinte mensagem. Posicionamento estratégico. Meu amigo, se você não se posicionar, o teu cliente não vai entender o que você está falando. Você está falando como todo mundo está falando, você está sendo apenas um ruído. Ou você se posiciona, se coloca realmente naquilo e nicha naquilo que você quer. Um dos conselhos que eu dou então é se posicionar, porque as pessoas não fazem isso, ficam em cima do muro, não se colocam, não se apresentam, não dão a cara. Você precisa fazer isso. A segunda coisa é diferenciação, que eu gosto de falar, diferenciação de impacto. Você ir lá e trazer algo que é experimentado somente por você. Só você pode entregar aquele resultado. Uma jornada que você traga para o seu cliente premium. Eu estou falando desde o cafezinho que ele vai tomar na recepção até a hora que ele vai sair no estacionamento com o manobrista lá. Tem que ser de início a fim, essa jornada premium. A terceira é você sempre estar disposto a ouvir esse cliente, a ouvir o que ele tem de demanda para você e tentar atendê-la. Você criando isso, não tem como dar errado. E não brigar por preço. Seria o recado que eu dou para todo mundo. Muito obrigado, empreendedor obstinado, Dr. Jimmy Scarparo, né, pela sua presença aqui no nosso programa Eu Visão que agradeço, Negócio. Jangueiro. Eu que agradeço. E você aí que está nos assistindo, continue, viu? Pois eu volto já com um insight especial sobre o tema de hoje, hein? Seja obstinado que dá. E aí, obstinados e obstinadas, como eu disse no início do programa, agora vamos aprofundar o nosso tema, viu? O nosso tema é vantagem competitiva. Muitos empreendedores perdem tempo tentando copiar a concorrência. Mas a verdadeira vitória está em ser diferente, não apenas em ser o melhor, viu? Vantagem competitiva é a barreira que você constrói ao redor do seu negócio através da inovação, do atendimento ou da tecnologia. Não basta ter um bom produto, é preciso ter algo que seja difícil de imitar. Quando você entende o seu valor único, o preço deixa de ser a única variável na decisão do cliente. Negócios de sucesso são aqueles que encontram o seu oceano azul. Invista tempo para descobrir qual é a sua marca no mundo e potencialize isso com todas as suas forças. Invista tempo para descobrir qual é a sua marca no mundo e potencialize isso com todas as suas forças. E o nosso programa Visão e Negócio está ficando por aqui, viu? Até breve, firme o passo, pega o ritmo, seja obstinado que dá.
Visão em Negócios,